uma síndrome muito estranha, misteriosa e rara. Síndrome da Bela Adormecida. Vamos ver. Imagine o seguinte cenário. É sexta-feira à noite. Você tem planos para o final de semana, para o sábado e domingo. E você vai dormir na sexta-feira ali pelas 10 da noite e coloca o celular para despertar no dia seguinte às 9 da manhã. Você acorda, porém é terça-feira à tarde. Você fica completamente perdido, logicamente, e as pessoas que moram com você notam que você acordou realmente, que você está lúcido, e mostram alguns vídeos de você comendo exageradamente, falando palavrões, xingando quem fala com você, tendo comportamentos estranhos. A questão é, você não lembra de nada disso. Não tô lembrado, não. Você só lembra que foi dormir na sexta-feira e agora acordou. Parece um enredo de filme de terror, mas essa é a Síndrome da Bela Adormecida. O nome correto é Síndrome de Klein-Levin e, é claro, vamos ver os detalhes neste vídeo. Essa síndrome tem esse nome devido aos dois médicos que estudaram e descreveram de forma mais completa o quadro. O psiquiatra alemão Willy Klein em 1925 e o psiquiatra Max Levin em 1929. Mas o que é mesmo essa síndrome e o que ela causa? Bem, é um distúrbio do sono, um transtorno neurológico que faz com que a pessoa se sinta extremamente sonolenta, tenha crise de hipersonia e pode dormir por horas, dias e até mesmo por mais de uma semana seguidos. E só se levanta em curtos períodos de tempo para comer e para usar o banheiro. Porém, mesmo que se levante por curtos períodos de tempo, é como se continuasse dormindo. A pessoa fica letárgica, fica lenta, ela não tem noção de que está acordada e durante esse tempo em pé, ela apresenta comportamentos estranhos que não são típicos dela. Uma das características da síndrome é a compulsão alimentar. Durante esses episódios, pode-se comer muito, exageradamente, apresentar comportamento agressivo, xingar, usar palavras de cunho sexual, apresentar um comportamento de hipersexualidade, algo que não é típico da pessoa. Esses comportamentos diferentes e atípicos são próprios da síndrome. Depois que passa por esses episódios, a pessoa volta ao normal, sem lembrança nenhuma, sem sintoma nenhum e pode ficar durante meses normal, como se nada tivesse acontecido, e depois novamente apresentar esses episódios. Após esses curtos períodos que se levanta da cama e tem esses comportamentos, a pessoa volta a dormir por longos períodos. E quando realmente acorda, não tem lembrança do que aconteceu. Pessoas que passaram por esses episódios dizem que é como se fosse um coma acordado ou um pesadelo, não se tem muito como explicar. A síndrome em geral se inicia na adolescência e é mais comum em meninos, mas também pode atingir as mulheres com menor incidência. O diagnóstico é difícil, pode ser confundido com problemas psiquiátricos ou até mesmo com depressão maníaca. O profissional mais indicado para diagnóstico de Klein-Levin é o médico neurologista. Porém, o ideal é que seja investigado por uma equipe multidisciplinar liderado por um médico neurologista, o que nem sempre é a realidade. Exames de sangue e de imagem são importantes, porém o diagnóstico é feito por exclusão baseado nos sintomas. O exame de polissonografia é importante para ajudar no diagnóstico. Polissonografia é um exame que é feito enquanto a pessoa dorme. São usados equipamentos para averiguar a qualidade do sono e entender os mecanismos do cérebro envolvido no processo de dormir, já que dormir é um processo ativo, onde o organismo continua em atividade. Os mecanismos orgânicos envolvidos nessa síndrome não são conhecidos. E também não existe uma cura medicamentosa conhecida. O que acontece é que o médico prescreve medicações para diminuir os sintomas e aumentar o espaço entre as crises. Porém, há sim uma boa notícia. Muito raramente
essa síndrome se prolonga além dos 30, 35, 40 anos de idade. Quase sempre, depois dos 30, 35, 40 anos de idade, os sintomas simplesmente desaparecem e não voltam mais. É como se fosse assim uma cura espontânea. Não é entendido quando começa e não é entendido muito bem como termina, além de ser uma síndrome muito rara. Esse vídeo tem o intuito de trazer uma curiosidade apenas e de maneira nenhuma é um aconselhamento de saúde. Lembrando que sintomas parecidos com os descritos nesse vídeo sempre devem ser acompanhados por um médico habilitado e nunca se medicar por conta própria. Como diz as propagandas de remédio por aí, ao apresentar algum desses sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse é o canal Frequência ISA, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, pode se inscrever, eu vou ficar muito grato. Até a próxima!